Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Bianca, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre culpa materna, que é o segundo vídeo da série Trabalhando o Autoconhecimento Materno. E se você não sabe do que eu tô falando, dá uma pausa nesse vídeo, clica no card ou na descrição e assiste o primeiro vídeo, que estamos falando sobre bullying materno. Tenho certeza que isso vai fazer você repensar algumas atitudes suas. E pra você que só tá esperando esse vídeo atrasado, então vamos lá. Bom, o que é o sentimento de culpa? O sentimento de culpa é o sofrimento obtido após a reavaliação de alguma atitude que nós tivemos que é reprovável por nós mesmas. E por que as mães sentem tanta culpa? Tá? Olha, diversos fatores que são causadores de culpa nas mães. Mas, em geral, as mães, elas são atribuídas à maior parte da criação do bebê e da criança, tá? Então, por isso, nós criamos muitas expectativas e nós queremos fazer tudo para nossos filhos. Nós queremos que eles sejam um adulto sem traumas, uma criança sem vícios e um milhão de outras coisas que acaba fazendo com que nós sejamos cruéis com nós mesmas. Outro fator é que, com tantos estereótipos do que é ser uma boa mãe hoje em dia, a gente acaba se comparando com 15 segundos de stories ou com uma foto com um textão super bem pensado, dias, às vezes semanas, que já está lá para ser publicado, e aí a gente se analisa e quando não bate com aquilo que tá ali naquela telinha do celular, a gente acaba sofrendo com isso. Um exemplo foi o que aconteceu comigo. Determinada blogueira falou que a pediatra dela disse que era 0 telas pro filho dela, porque o bebê estava ficando atrasado no desenvolvimento por causa de muita tela e tudo mais, e que era 0 tela e até 2 anos nada de nada. O Léo não tinha nem nascido nessa época, tá? E eu peguei isso pra mim. Pra mim, tava escrito, decretado que era 0 telas pro meu bebê até os 2 anos de idade. Entretanto, as coisas vão acontecendo. Eu precisava tomar banho, comer, lavar roupa, arrumar quarto, sabe? Todas as coisas. E em alguns momentos o Léo ficava com a minha mãe e com meu pai. E quando eles ficavam sem ter o que fazer pra distrair ele, eles colocavam a bendita da tela. De início eu brigava bastante, eu ficava bem brava, mas aí depois eu fui acostumando. E aí que entrou a culpa, porque eu ficava me sentindo omissa, me sentindo uma péssima mãe. Então, gente, eu não tô falando aqui pra vocês não seguirem as ordens do pediatra, eu tô falando o que aconteceu comigo, minha experiência, tá? Pra mim, não funcionaria de jeito nenhum 0 telas até os 2 anos. Por quê? Porque eu tenho uma televisão enorme na minha casa, eu trabalho com um computador, com a tela do celular. E os meus pais apresentaram a tela pro Léo, então, quando ele via, né, bebês são curiosos, ele ficava muito agitado querendo ver aquela tela. Então, o que funcionou pra mim? Diminuir o tanto que eu pudesse o tempo dele na tela, porque realmente faz mal. Só que pra mim, como eu já tinha dito, não funcionaria 0 telas. Então, o que funciona nesse caso? Equilíbrio. O que funciona pra você e o que é bom. De mais é ruim, de menos pra mim não dava. Então, quando eu encontrei esse equilíbrio do que funcionava pra mim, a culpa em relação a isso, pelo menos, foi desaparecendo, tá? E essa é uma das formas que você pode trabalhar a culpa materna, né? Encontrando o equilíbrio, encontrando o que funciona pra você. Outro agravante na nossa luta contra a culpa materna é o excesso de informações. Diferente do bullying materno que a gente pesquisa para se defender de pitacos, de misticismos, de ai, eu acho que você deveria fazer isso. Para se defender contra isso, a gente pesquisa. Para quê? Para se sentir segura, para saber o que a gente escolheu para o nosso filho tá certo e que o que ninguém falar vai te atrapalhar nesse esquisito, tá? Aqui, na culpa materna, é um grande agravante o excesso de informações. Por quê?
Na internet a gente encontra diversas possibilidades pedagógicas, muitas linhas de educação, muitos artigos, e às vezes os pediatras entre si, eles não têm uma concordância, tá? Então são opiniões diversas e você acaba se pegando, cara, o que que eu faço? Será que eu vou trabalhar e deixo meu filho ficar babá? Porque eu tenho que ser independente? Ou se eu ficar com ele em casa, ele vai ficar muito mimado? A gente começa a se questionar. Por quê? Porque mães, principalmente de primeira viagem, nessa época, a gente tá com uma pressão em cima da gente muito grande. Cai pra nós, tá sendo muito difícil você ser uma boa mãe nessa era BLW montessoriana, que o bebê tem que aprender a falar até 10 com 1 ano, tem que desfraldar com 1 ano e 2 meses, que ele tem que aprender a amarrar o próprio sapato, tem que ser dependente. Meu Deus! A gente não dá conta de tudo. E com isso, a gente sente culpa. Também é válido lembrar que nós mães nos colocamos em umas situações difíceis de sustentar algumas vezes, né? Por exemplo, você quer manter a casa limpa, você quer fazer a rotina do seu filho dar certo todos os dias, você quer fazer o cabelo, a unha, quer ensinar ele a cantar, quer ensinar tudo pro bebê ao mesmo tempo. E aí, tem dias que tudo isso foge do seu controle. O bebê não quer dormir porque ele tá em salto desenvolvimento, e aí ele fica mais agitado, mais grudado com você, então você não consegue lavar a louça, não consegue arrumar a casa, porque o bebê tá dependendo muito de você. E uma dica, gente, o bebê ele vai crescer, em algum momento você vai estar livre para limpar a sua casa todinha. Se naquele momento o bebê precisa de você, cuide do seu bebê, passa muito rápido. A gente sabe disso. Se você é mãe de segunda viagem, então você vai perceber que passa muito rápido. Então curta os momentos com o seu bebê. E não se sinta culpada por isso. Confie também na sua rede de apoio, tá bom? Porque olha como a culpa é sagaz. Uma mãe, ela tinha muito pra fazer. Então ela resolveu que ia deixar o pai do bebê dar banho no bebê, que era uma coisa a menos na lista dela. E o que aconteceu? Ela ficou observando o pai dar banho no neném. E ela não concordou com a forma que o pai dava banho no neném, porque ele colocava o shampoo primeiro e depois dava banho no corpinho. Então ela foi lá e tomou de novo as rédeas da situação. E depois ela sentou na cama e pensou, caramba, eu tirei um momento de ligação do pai com o filho, não consegui lavar a louça porque eu tava lá fazendo o trabalho que era pro meu marido fazer. E aí ela começou a ficar pensando e veio aquela bola de culpa em cima dela. Então, gente, confie na sua rede de apoio. É muito importante você confiar nas pessoas que têm em volta de você. Por quê? Por exemplo, se eu não confiasse na minha mãe ou no meu pai pra ficar com o Léo, como que eu ia tomar banho? Como que eu ia arrumar o quarto? Às vezes, gente, mãe sabe, a gente não dá conta de tudo. Aquele meme super horroroso que a mãe tá com um monte de coisa na mão, fazendo tudo ao mesmo tempo. Gente, isso não existe. A gente até tenta, mas quando a gente não consegue, a gente acaba se frustrando e é muito difícil, tá bom? Então, se eu não confiasse na minha família pra me ajudar nesses momentos, ia ser muito perrengue. Tá? Bom, a gente sabe que esse ideal de perfeição, ele não existe, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês, mães, principalmente mães, né? Porque é de mãe pra mãe aqui que eu tô falando. Não tem como a gente dar conta de tudo. Também não crie expectativa muito no seu filho e em você mesma. Nem nos outros, porque às vezes as pessoas acabam não cumprindo as expectativas que você colocou e aí você se sente mal também, tá? Agora, a gente vai conversar sobre algumas dicas de como trabalhar para eliminar a culpa materna da sua vida. Primeiro, são os erros que nos permitem aprender, evoluir. E ensinar isso para os nossos filhos também é muito válido, tá bom? Segundo, esteja segura de quem você é e do que funciona para sua família, tá bom? Dessa forma, você vai poder se blindar de tanta influência externa, tá? Que é um grande causador de culpa nas pessoas, a influência externa, que é o quê? Bullying materno, tá? Muitas das vezes. Terceiro, entenda que no mundo não se dá para ter tudo e que em algum momento você vai precisar desencanar ou desistir de alguma coisa. Lembre-se que a palavra aqui é equilíbrio. É saber que se não funciona para você,
Não dá. Não é porque é assim que tem que ser para 50 mil pediatras que vai funcionar para você. Às vezes, não funciona. Você vai ter que encontrar uma saída para isso. A história das 0 telas que aconteceu comigo. Quarto, pare de se comparar. Você é a melhor mãe que você pode ser. Tenho certeza que você ama muito seu filho e que ele vai entender no futuro que você não conseguiu fazer 0 telas com ele, ou ele vai entender porque você não conseguiu criar um quarto montessoriano para ele. Então, para de se comparar com aquela mãe blogueira que já tem dinheiro, que tem capital para criar todo o ambiente montessoriano para o filho dela, tá bom? Faça o que dá, o que cabe para você, o que funciona. Tenha certeza que seu filho vai te amar da mesma forma. Bebês são simples. 5. Para, respira, depois age, tá bom? Pensa antes de fazer as coisas. Uma das grandes causadoras da culpa nas mães é quando a gente age sem pensar, ou grita com o nosso bebê, ou com o nosso filho, depois vê ele dormindo, a coisa mais linda, e se sente culpada. Então, se você parar, pensar antes de responder, antes de reagir à ação do seu bebê ou da sua criança, você vai se sentir melhor. E uma dica para essa regra, número 5, é que você invente uma estratégia para quando você estiver perdendo a paciência. Conte até 10, bata na madeira 10 vezes, vai na cozinha, toma um copo de água. Crie uma estratégia para você ter tempo de pensar antes de agir, tá bom? 6ª regra, cuide de você, tá bom? Não se sinta culpada por isso, confie na sua rede de apoio. Então saia, lê um livro, faça um spa day. É importante para você. Eu sei que nesse momento de quarentena a gente não pode sair e tudo mais, mas tenha um tempo para você. Peça para o seu marido, para sua rede de apoio, cuidar do seu bebê por alguns minutos. E aí você vai lá, toma um banho mais longo, faça uma hidratação, é muito importante. Dessa forma, você estando bem consigo mesma, você vai conseguir aplicar a regra número 5 na sua vida muito melhor, porque você vai conseguir pensar, porque o estresse não vai estar no auge, então você vai conseguir parar e respirar. Sem contar que tá bonita, vai fazer um bem danado pra você. E, gente, se ainda existe uma culpa que é recorrente na sua vida, que você não consegue se livrar dela, para e pensa. Por que ela continua na minha vida tão recorrente? É porque eu tô cometendo sempre os mesmos erros? Será que eu tô me sentindo mal porque o meu filho come mal? Será que a minha família inteira come mal? Vamos encarar esses medos de frente? Vamos tentar eliminar a culpa de uma vez por todas, tá bom? Então, você parar e ver o que tá te causando tanta culpa tantas vezes, também é uma forma de se livrar dela, né? Amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me perdoem pelo atraso nessa semana. É a vida, minha vida de mãe. Eu ainda não consegui me encaixar direitinho nos schedules da vida, mas eu sei que vai dar tudo certo. Então, obrigada se você assistiu até aqui. Cara, eu te amo. Se você assistiu até aqui, comenta lá embaixo, abacate. Aí eu vou saber que você assistiu até o final, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!